Os Evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de João, capítulo de número 11. Versículo 1 em diante. É um texto bem longo, mas eu vou ler o mais breve possível, vou resumir bastante. Diz assim a palavra do Senhor. Estava, porém, Lázaro enfermo e um certo homem de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e estava enxugando os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã de Lázaro e Lázaro. E ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando viu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar e tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar no dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, também chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para que morramos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada na casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tu, quanto pedires a Deus, também Deus te concederá. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo e Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Bem, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e o vendo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se no espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. Então Jesus, no versículo 35, diz assim: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns lhes disseram: não podia ele abrir os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já 4 dias. E disse Jesus: não te tenho dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvidos. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, seu rosto envolto no lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Pois muitos entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto Jesus fizeram crer nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Está entre nós mais uma vez, amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor. Eu sempre deixo bem claro, para não gerar dúvidas no nosso coração, o porquê essa história está sendo contada por João. João, discípulo do amor, o discípulo amado de Jesus, o homem que dormiu no peito de Jesus, o homem que amou o Senhor Jesus, o único discípulo que esteve do lado da mãe de Jesus, Maria, no momento do julgamento e também da sua condenação e morte. Por quê? Porque ele esteve ali porque Jesus pediu, ele tinha um relacionamento íntimo com a família. E aqui talvez você nunca ouviu dizer o que eu vou te falar agora. Já passou-se mais ou menos, irmãos, 90 anos da morte de Jesus. Estamos aqui no primeiro século, vamos dizer assim, após a morte de Jesus. Mais ou menos 70 anos que já não existe mais a passagem de Paulo, após a morte de Paulo. É que João escreve essa história. Aqui nesse contexto, talvez você olha Atos dos Apóstolos, vai nascer ainda Paulo, vai aparecer Estevão, vai aparecer Epafrodito, vai aparecer Áquila, Priscila, Lucas. Não, irmãos. A Bíblia, em todo o seu contexto, ela está... O livro não quer dizer que eles estão ali postado ou redigido ou escrito na sequência dos fatos. Não é isso, são achados. E elas foram montadas aqui, não, irmãos, posso dizer assim, totalmente na sequência dos fatos. Então, João está nos contando essa história e dentre ela ele conta mais 6 milagres, são 7 no total, com esse dá 7. Dando atributos de que Jesus também é Deus. Lembrando a igreja e levantando a igreja novamente, que já está passando por um processo. E esse processo, irmãos, de grande perseguição, aonde estão tentando calar a voz do evangelho, jogar uma pá de cal no cristianismo. E Deus levanta em Éfeso João, e que nos conta, dentre outras, essa história. E falando nesse texto, mostrando os atributos que tinha em Jesus como um Deus salvador, que veio para doar a vida aos pecadores e miseráveis, que veio trazer esperança aos desesperançados, que veio trazer salvação a quem estava perdido, encontrar aquele que se encontrava perdido. Por isso, quando falamos, eu encontrei Jesus, irmãos, nós precisamos, irmãos, sempre prestar atenção nesse anúncio. Jesus nos chamava, não era nós, irmãos, que buscávamos por Jesus, porque o nosso coração não busca pelo Senhor. Jesus não está perdido, né? Eu encontrei Jesus, Jesus não está perdido, quem estava perdido era nós. Somos nós que precisamos ser encontrados por Ele. Então, Ele nos achou, Ele nos encontrou, nos procurava. E esse texto leva justamente nesse mesmo sentido e tema da palavra. Ainda há esperança para aquele que não tem mais esperança. Quando nós olhamos para esta mensagem, ouvimos aqui a leitura desta mensagem, eu creio já ter colocado você na história. João então é levantado em um momento difícil, irmãos, aonde a igreja primitiva, a igreja cristã, ela está passando por um momento de desolação. Está passando por um momento de grande perseguição. Aqui o imperador está fazendo uma transição de Nero para Domiciano, um homem que agora se intitulou o próprio Deus. Os irmãos têm uma ideia, ele tinha um dia, irmãos, do mês que precisava dobrar os joelhos e adorá-lo, Domiciano. E João está nesse contexto vendo a igreja sendo perseguida. A igreja está vivendo os últimos respiros, já não pregam mais Mateus, Marcos e Lucas. Jesus é história. Jesus é um profeta qualquer. Jesus, para muitos, nem mesmo existiu. Para outros, cuidado,
não fale de Jesus, você será a próxima vítima do imperador. Então João se levanta diante da igreja de Cristo, diante ao povo de Deus, judeus e gentios, para pregar a palavra de Deus. E contou essa história de Lázaro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no contexto dessa história, irmãos, Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Quero crer que eles almoçavam juntos, ceavam juntos, conversavam sobre a vida juntos, estavam sempre juntos. Jesus fez, irmãos, desta aldeia ali, irmãos, o seu quartel general. Ele estava sempre junto com esses irmãos. E Jesus saiu dali, irmãos, no campo evangelístico, e Lázaro ficou doente. Então, irmãos, um mensageiro levou uma carta para Jesus dizendo: olha, aquele homem está doente. E nesta carta estava escrito assim: aquele que o Senhor ama está doente. Olha só. E Maria Madalena, que tinha ungido o corpo do Senhor Jesus com unguento, já falamos sobre isso, soltou os cabelos e enxugou. Ela tinha um relacionamento, irmãos, de amor com o Senhor, mas não um amor carnal, um amor espiritual, um amor ágape, sacrificial. Por quê? Porque ela doou tudo que ela tinha, que era um unguento, um vaso de alabastro, alabastro são pedras preciosas. Ela ungiu o corpo do Senhor Jesus com nardo puro. Nardo é um perfume que é extraído de uma madeira lá nos Alpes do Himalaia. Um perfume caríssimo, custava 300 dinários. 300 dinários. Um trabalhador recebia por mês 1 dinar. Aí você imagina quanto ela precisou trabalhar para pagar este perfume. E esta mulher, irmãos, fez esse sacrifício. Então existia ali um amor muito grande pelo Senhor Jesus. E então mandaram, pois, suas irmãs, versículo 3, dizer a Jesus: eis que está enfermo aquele que tu amas. A primeira verdade desse texto aqui. Será que nós temos certeza no nosso coração que nós temos um relacionamento com o Senhor e o amor dele por nós é recíproco? Aqui é uma estratégia, irmãos. A Marta, ela foi tão sábia, ela foi tão inteligente, a Maria, e colocou assim: Senhor, aquele que o Senhor ama está enfermo. Será que nós, como a presença do Senhor, nós vamos para cobrar o Senhor? Ou vamos falar a Ele que nós somos e relacionamos com Deus soberano? Será que quando nós vamos diante do Senhor, ainda sentimos, porque o Senhor não deixa de nos amar, somos nós que deixamos de amar o Senhor, somos nós que viramos as costas para o Senhor, mas esse amor precisa ser recíproco. Nós precisamos, irmãos, não, como eu posso dizer assim, não viver ao lado do Senhor, porque viver ao lado e provar que ama, obedecer, ter um coração submisso, significa relacionar com Ele. Aqui o mensageiro levou a carta e esta mensagem dizia: aquele que o Senhor ama. Ou seja, ela tinha certeza do amor de Jesus para com o irmão. Amar, irmão, o amor do Senhor para nós não é pelo fato de que aquilo que nós damos para Ele, aquilo que nós fazemos para Deus. O amor do Senhor para nós é um amor ágape e sacrificial. E entender isso, irmãos, faz todo sentido para a nossa vida, porque nós adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque entendemos que Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é uma vida de devoção, é uma vida de adoração, é uma vida de constante oração. Por quê? Porque entendemos que amamos, adoramos, louvamos, exaltamos, glorificamos, porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que elas estão dizendo: aquele que o Senhor ama. E eu tenho certeza que o teu amor está acima de todas as fronteiras, de todos os debates, de todos os levantes. O amor do Senhor continua por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E então, irmãos, ela se dirige ao Senhor: aquele que o Senhor ama está enfermo. Mas aí o Senhor não veio no mesmo momento. A resposta é: por que Jesus não veio no mesmo momento? Primeiro,
Porque o tempo de Deus é diferente do meu. O tempo do Senhor é diferente do seu. Não é nós que damos ordem para o oleiro, é o oleiro que dá ordem sobre o vaso. Não é o homem que domina sobre o espírito, é o espírito que domina sobre o homem. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Não é eu e você que saímos por aí dando ordem, determinando algo para a nossa vida. O nosso dever, irmãos, diante do Senhor é nos prostrarmos, é ir aos pés de Deus e nos humilharmos. Se queremos ser ouvidos pelo Senhor e possivelmente atendidos, porque a vontade dele é soberana, louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos ser encontrados literalmente aos pés do Senhor. Precisamos ser encontrados literalmente aos pés de Jesus. Precisamos ser encontrados literalmente ouvindo as palavras do Senhor. Bendito seja Deus. Não é nós, irmãos, que determinamos algo sobre a nossa vida, é Deus que determina algo sobre nós. Mas às vezes nós queremos determinar sobre o Espírito, às vezes nós queremos usar, irmãos, talvez a nossa modéstia à parte, vamos dizer assim, o nosso jeito de pregar, o nosso jeito de tocar, o nosso jeito de orar, o nosso jeito de falar, até aquilo que nós ofertamos, para oprimir o Senhor, para achar que nós temos facilidade de receber algo de Deus, porque eu sou um bom ofertante, eu faço as minhas ofertas, eu tenho tocado muito bem, eu tenho pregado bem, eu tenho direitos a receber. Não, graça não é mérito, é demérito. Fez porque não é que fez que é bom, fez porque entendemos que o Senhor nos ama, louvado seja Deus. E aquele que se sente amado por alguém, faz de tudo para retribuir o amor. Você está entendendo a palavra? Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Aquele que se sente amado faz de tudo para recompensar o amor que recebeu do outro, recompensar aquilo que recebeu do Senhor. Assim segue a igreja. Tem gente que não ajuda na igreja. Quando nós aparecemos aqui, falamos, ajuda o próximo com cesta básica. Ah, eu tenho para mim, tá bom demais, Deus me amou e não amou o outro, parece que é isso. Quanta gente que vai à igreja para ficar reclamando, arrumando assunto. Ah, a comida não está boa, o banco não estava do jeito, o som não está do jeito que eu queria, a palavra não foi. Espera aí, o culto é para você ou é para Deus? A palavra é para a nossa alma ou é para o nosso ego? A igreja está... Glória a Deus. Ao vivo é assim, perdoe. A igreja está reunida aqui, irmãos. A igreja está reunida aqui esta noite para quê? Para louvar aquele que é digno de honra e de glória? Ou para nós lançarmos no rosto do Senhor aquilo que queremos? Olha que texto maravilhoso, louvado seja Deus. Não, meu irmão, nós estamos aqui por causa de Jesus. E se adoramos o Senhor de todo o nosso coração, aqui é um exemplo claro, porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você veio aqui esta noite com o teu coração devoto a Deus e tem uma causa que só Deus pode resolver, não pare de adorar a Deus por causa da tua causa, não pare de adorar a Deus por causa dos teus problemas, não pare de adorar a Deus por causa dos levantes, não pare de adorar a Deus por causa do seu desemprego. Como eu contei o testemunho antes de nós orarmos, irmãos, vá à presença do Senhor e pergunta: o que queres que te faça? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ser transformada, eu quero ser transformado, eu quero ser edificado, eu quero ser restaurado, eu quero que o Senhor me receba em sua glória, e se possível for, darei o meu tempo para Deus, eu servirei de todo o meu coração, apesar de aparentemente, financeiramente, na minha vida humana, nada mudar, tudo que eu fizer é para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele te amou primeiro, bendito seja Deus, porque Ele nos amou primeiro. E não é, irmãos, um compromisso que nos assegura da nossa salvação, não é uma responsabilidade, irmãos, de um ministério, de termos que fazer para alguém, para mostrar a alguém, não é. Nós fazemos porque entendemos que o Senhor fez em nós, irmãos. Eu poderia estar hoje sem a minha família,
envolvido com bebida, com vícios, irmãos, e você a mesma circunstância. Mas quando eu olho para o que Deus fez na minha vida, para quando você olha o que Deus fez em sua vida, sejamos gratos e oferecemos a Ele o nosso melhor. Louvado seja Deus. Isso é ser devoto, louvado seja Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. E Jesus, ouvindo isso, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui, irmãos, há uma expressão de compaixão. Aqui, irmãos, não é que Jesus está usando a doença do Lázaro para que colocasse diante do povo, irmãos, ali, como uma espécie de uma ferramenta para ser exaltado. Não é isso que o texto está querendo dizer, irmãos. Aqui o Senhor Jesus está dizendo literalmente que coisas acontecem sobre a nossa vida para a glória de Deus. Que a enfermidade que Deus permite, como falamos antes da oração, é uma agenda do Senhor, é permissão de Deus, e em nome de Deus será glorificado nela, mesmo na doença, mesmo na enfermidade, mesmo no diagnóstico. Quem somos? Verdadeiros adoradores ou homens e mulheres que querem voltar para trás? Ficamos desesperados com medo de morrer? Ou entregamos a nossa vida na mão do Senhor e falamos: que seja feita a sua vontade, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, irmãos. Ou nós olhamos para a nossa enfermidade e o diagnóstico do homem, que diz assim: olha, você está com este problema e não dá, e você já vai acertando as tuas coisas aí. E você sai, claro, ninguém sai celebrando, ninguém sai vibrando com isso, mas sai dali dizendo: em nome de Jesus, seja o que for, doente ou não, Jesus passará comigo, enfermo ou não, o Senhor está comigo. Eu creio que Ele pode libertar. Eu não sei se você está carregando aí na tua bolsa um diagnóstico. Eu não quero dar uma falsa esperança, porque eu não estou aqui para brincar com a sua doença. Eu não estou aqui para usar o diagnóstico para brincar com o seu sentimento, não. Mas eu quero dizer a você que Jesus pode te curar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer a você que Jesus não mudou. Eu já vi milagre, Ele continua fazendo, operando milagres, salvando vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Ele não mudou, e sim, Ele pode te curar. Para o homem pode ser impossível, para Deus tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outro dia eu estava aqui, irmãos, e o irmão Bruno chegou aqui para nós fazermos o culto à noite, irmãos, e nós estávamos atravessando um momento de dificuldade, uma passagem difícil do ministério. Ele disse: olha, eu recebi um áudio de uma irmã que assiste o culto, e ela estava muito triste, uma situação da irmã dela com câncer. Irmãos, e eu estava ali no comecinho de um grande problema familiar. Disse: ouve aí. Foi lá no escritório da igreja e passaram para a diretoria, e está aqui, eu trouxe para você ouvir. Ela estava num culto, irmãos, assistindo o culto, e foi pregada uma mensagem. Aonde você estiver, com o seu coração apertado, mais ou menos assim, nesse testemunho, talvez você está aí orando para alguém, pedindo a palavra para alguém, pedindo que Deus cure alguém. Continue crendo, que não, mesmo que não seja para você, mas você está orando com o seu coração apertado, Deus vai fazer um milagre, em nome de Jesus. Ela diz: eu tomei posse daquela mensagem, Deus curou a minha irmã do câncer, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não estou aqui para te levantar uma falsa promessa, não, mas eu estou aqui dizendo a você que Jesus cura, louvado seja Deus, que Ele liberta, que Ele salva o doente, que Ele devolve a vida. Ele não mudou, Ele está aqui esta noite e quer salvar você. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Quero continuar dizendo a você isso em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Não é por isso que você vai virar as costas, não é por isso que você vai deixar de lado tudo isso e dizer: eu não quero servir o Senhor por causa da doença, por causa disso ou daquilo. Não, não faça isso. Jesus continua curando, louvado seja Deus, e o nome dele é exaltado sobre nós. Quando ouviram isso, ficaram ainda 2 dias. Jesus não desceu no mesmo momento, Ele não se rendeu aos caprichos das irmãs, Ele não se rendeu. Por quê?
Porque é no tempo dele, não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. E naquela época também, irmãos, tinha uma doença que atacava as pessoas da época. 3 dias se cria, era uma enfermidade e a pessoa voltava novamente à vida. Era uma enfermidade que estava naquele tempo. Até 3 dias, já tinha sido casos que pessoas ressuscitavam. Antes dos 3 dias ressuscitava. Era uma enfermidade que estava ali e ainda não descobriam o que era, mas acontecia isso sempre. Então Jesus aguardou mais 3 dias, 4 dias, e no 4º dia ele desceu. Aqui o texto diz assim, irmãos, que quando chegou Jesus na aldeia em Betânia, irmãos, e era muito longe, muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do irmão. Mas ouvindo Marta e Maria que Jesus estava ali, veio ao encontro, e assentada disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui, irmãos, mesmo olhando para Marta, irmãos, e Maria, que tinha a companhia de Jesus, a amizade de Jesus, elas pensavam que somente a presença de Jesus naquele lugar ali, que poderia salvar o irmão. A fé delas, irmãos, não estava, a fé de Marta, que o personagem é Marta, ela precisava ver um Jesus presente. Ela não tinha uma fé genuína. O ato de crer de Marta era o mesmo ato de crer de Tomé. Talvez você não percebeu isso. Precisava palpar as feridas, precisava ver face a face. Ou seja, a fé não é isso. Fé não é ver para crer. Fé é crer para ver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fé não é ver, palpar, sentir para crer. Não, fé é crer para ver, palpar e sentir. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o contrário. Então aqui mostra uma deficiência na fé. A fé precisa ser genuína e não pode ser deficiente. Jesus completa: se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por que Jesus disse isso? Porque ela não estava crendo. Ela precisava de uma fé palpável. Eu não sei o que você está passando. Eu não tenho ideia o que você está vivendo. Talvez a sua fé hoje está tão pequena que você está igual Tomé, igual Marta. Precisa sentir para crer, precisa palpar para crer, precisa ver para crer. Sua fé é deficiente, mas em nome de Jesus, a minha oração e essa ministração do Espírito Santo, o sermão hoje, está trabalhando, lapidando corações que é duvidoso. Louvado seja o nome santo do Senhor, que não vive uma fé genuína, que procura por confirmações, por sinais. O Senhor está dizendo que o maior sinal para Deus na nossa vida e a fé é a presença do Espírito Santo no nosso coração. Louvado seja Deus. O maior sinal para mim e você é queimar o Espírito Santo aceso, uma chama viva dentro do coração, que é a palavra de Deus. Se você e eu vivermos a palavra do Senhor, vivermos pela fé, veremos maiores milagres da nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tua casa será uma casa de oração, teu filho será chamado servo de Deus, tua filha será chamada serva de Deus, teu marido será chamado um servo de Deus. Deus vai restaurar o teu lar, a igreja vai começar dentro da tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu tomo posse, porque eu sei quem tenho crido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Creia, não com uma fé deficiente, não buscando por sinais, não buscando por momentos que você confirme. Não, irmãos, creia de todo o teu coração, creia de toda a tua alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele que começou uma boa obra é fiel para completar a obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus está aqui esta noite. Louvado seja Deus. E Ele quer transformar você. O teu coração está aquecendo. A palavra de Deus está entrando dentro da tua alma. Regozija no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Ele continua fazendo milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salvando vidas,
levando almas para o arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como Ele fez comigo, quer fazer com você. Como Ele fez comigo, Ele quer fazer com teu filho. Como Ele fez comigo, Ele quer fazer com a tua casa. Em nome de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos Lázaros por aí, louvado seja Deus, que precisa ser ressuscitado. Quando eu estava morto, Ele me devolveu a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Quantos Lázaros que estão no sepulcro e Jesus está chamando, mas os ouvidos estão fechados. Quantos Lázaros segurando o instrumento nas mãos, como morto diante de Deus com os ouvidos fechados, tapume nos olhos. Quantos Lázaros segurando uma Bíblia, atrás de milagre, a fé deficiente, mas em nome de Jesus, se abrir o teu coração, o Senhor vai entrar nele e ceiar contigo. Voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, estiga. Vem, Senhor, transformar a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Quantos Lázaros estão assim hoje? Tem um título de crente, toca um instrumento, até prega, mas não sabe, não conhece Jesus, é uma fé deficiente, não tem a presença de Deus no coração, age por impulso, não consegue se voltar para a palavra porque está literalmente morto. Quer todas as coisas do seu tempo, não sabe entregar-se aos pés de Jesus. Se você está nessa circunstância, a palavra de Deus está alcançando o teu coração, Ele quer transformar o teu coração de dentro para fora, assim como fez em minha vida, te chamar de servo, de serva, de filho. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, louvado seja Deus. E Jesus então chegou na aldeia e viu o desespero do povo. Tem um versículo aqui bastante esclarecedor, que diz assim: e disse Jesus, quando diz assim, ora em Betânia, deixa eu ver aqui certinho, disse, eu sou o caminho, a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, aqui uma passagem maravilhosa do versículo e desta ministração. Quando não tem esperança, quando não tem vida, Jesus é a única porta de entrada para a vida, para a esperança e para Deus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Está falando de vida eterna, salvação. Então, irmãos, quando eles levaram o Senhor Jesus dali, e onde ele entra na aldeia, onde estava o lugar, Marta o encontrara, vendo pois os judeus que estavam com ela em casa, consolavam, Maria apressadamente se levantou e saíram, seguiram dizendo, vai ao seu sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado, Jesus vendo, lançou os pés. Maria lançou os pés de Jesus, dizendo, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, quando viu chorar, também choraram os judeus, com ela vinham, se moveu de espírito e perturbou-se. Aqui, irmãos, comover de espírito e perturbar, tirar a paz. Talvez você nunca entendeu isso. O menor versículo da Bíblia, 35 aqui, Jesus chorou. Por que que perturbou e chorou? Não é que ele sentiu dó, sentiu pena. É de ver que ele estava ali, irmãos. Aqui é uma semana que antecede a morte de Cristo, uma semana antes. É porque ele viu a incredulidade no coração do povo. Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Imagine Jesus aqui no centro da igreja, irmão. Como está aqui no centro da mensagem. Quanta gente que está ouvindo aqui e não crê, continua chorando pelos seus problemas, continua chorando pela sua dor. Aqui Jesus está no centro desse acontecimento, desse funeral, desse velório. E todo mundo ali continua chorando, vendo Jesus, vendo Deus, o Filho de Deus ali, o povo desesperado. Jesus então chorou, se comoveu, de ver o quão distante aquele povo ainda estava dele, faltando uma semana para a tua morte. Quantos de nós fazemos isso? Ouvimos a palavra, vamos para casa, irmãos, e continuamos no mesmo desespero, continuamos na mesma preocupação, continuamos com a mesma ansiedade, com a mesma desespero, a mesma agonia, a mesma dor. Quantos de nós agimos assim? E Jesus, olhando para ele, se entristeceu. Eu quero dizer a você que continua, mesmo ouvindo as palavras, desesperada, o Senhor está triste conosco.
Nós estamos praticando o ato da incredulidade. E a incredulidade antecede a nossa queda. A incredulidade antecede o nosso cair. Mas em nome de Jesus, a minha oração, a ministração do Espírito Santo no teu coração é para que você se volte para o Senhor e saia daqui crendo na palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amanhã será um novo dia, um novo momento, uma nova hora, uma nova oportunidade. Creia na palavra do Senhor. Para você é impossível, para Deus é possível. Para você não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. Para você não tem mais condição, para Deus tem condição. Creia exclusivamente na palavra do Senhor. Saia daqui de posse da mensagem dizendo: Senhor, eu sei que tu estás na minha vida, e pela vida ou pela morte eu te servirei, pela vida ou pela morte eu te amarei, pela vida ou pela morte eu te adorarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu creio nas tuas promessas, eu creio que tu estás comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Então, versículo 40, disse-lhe Jesus: não te tenho dito? Se creres, verás a glória de Deus. Então, Jesus pediu que tirasse a pedra. A pedra aqui é simbolizado pela nossa incredulidade. A pedra aqui é simbolizado pela nossa separação, a carne, minha e sua, do Espírito de Deus, que nos separa do Senhor. As nossas decisões. É preciso rolar esta pedra da incredulidade. Louvado seja Deus. Eu confesso, quantas vezes eu agi com incredulidade até hoje. Por quê? Porque nosso coração é limitado. As nossas forças é limitada. Sabe como se vence a incredulidade? Olhando com os olhos do Senhor para as nossas provações. Louvado seja Deus. Olhando com os olhos do Senhor diante das nossas adversidades. Olhando com os olhos do Senhor para dentro de nós os nossos pecados. E vendo que só Jesus pode perdoar os nossos pecados. E o que separa eu de Deus, você de Deus, são os nossos pecados. Nos deforma, nos corrompe a imagem, afasta o Senhor de nós. O pecado é a pedra entre eu e você. A nossa incredulidade é a pedra entre eu e Deus, melhor dizendo. O nosso pecado é a pedra entre eu e Jesus. O seu pecado é a pedra entre eu e você e Jesus. Precisamos, irmãos, ir ao Senhor. Role esta pedra em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E quando rolaram, o Senhor Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. Não diferente de hoje, a palavra de Deus, que é o verbo, está dizendo a mim e a você: sai para fora do sepulcro. Deus quer perdoar os teus pecados. Jesus quer conformar você à imagem dele. Ele quer transformar a sua vida, restaurar você e receber você na glória de Deus, o Pai poderoso. Sai para fora em nome de Jesus. Ele quer rolar esta pedra da incredulidade, dos pecados que nos separam do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Lázaro ouviu, graça de Deus, graça do Senhor. Nenhum pode ouvir sem a graça. O morto não ouve se não for a graça de Deus. E Ele está te chamando para te dar vida, te dar esperança, uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo recomeço, um novo nome, uma nova história, um novo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E então, soltaram as ataduras. É necessário deixar de lado algumas coisas que nos prendem, algumas amarras do passado, a vida de pecados, a história mal vivida, a vida mal posicionada. É necessário deixar algumas coisas para trás, esquecer o passado e viver literalmente o que Deus escreveu para nós e o que Jesus nos preparou para vivermos com Ele. Lázaro então reviveu. A mensagem esta noite para mim e para você é essa. Quantos que estão mortos nos delitos dos pecados, na circunstância da vida, mas hoje o Senhor nos alertou, ter uma fé genuína no Senhor, viver de fato sua palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e entender que só em Cristo há vida e vida em abundância. Louvado seja o nome santo do Senhor. E confirmando, Jesus não mudou, Ele cura ainda enfermidades. Ele ainda abre portas, Ele ainda restaura lares. Se você veio aqui com a tua vida destruída, irmão, eu quero pregar isso antes de terminar a palavra, em nome de Jesus, e eu tomo posse antes de pregar.
Jesus quer restaurar a tua casa. Louvado seja Deus. Ainda vamos cantar muito diante de tudo que se levantou, dizendo: Tu és o verdadeiro Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vai valer a pena, louvado seja Deus. Teremos experiência para contar, ainda terei testemunho para contar à igreja, e eu tenho certeza, eu sei quem tenho crido, e você também, você e eu teremos testemunhos para contar a toda a igreja de Cristo. Se Ele fez em minha vida, fará na sua também. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Juntos agradecemos a Deus pelo